E aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre o passado simples, o Simple Past, que é uma tensão verbal muito importante, cara, porque ela vai aparecer em qualquer texto e o Enem não é uma exceção. A gente precisa tomar cuidado com o uso dele, porque é um uso bem específico, e algumas regrinhas que a gente de vez em quando esquece, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o passado simples, a gente já sabe quando fala passado, a gente, beleza, tá falando de algo que já aconteceu. Tranquilo, isso a gente já sabe. Só que, cuidado, cara, porque olha só, a gente vai falar no passado simples algo que aconteceu e já acabou. Então essa coisa lá do passado não acontece mais agora, beleza? Isso aí a gente vai ter para outras tensões verbais que a gente vai ver mais para frente. Passado simples é algo que aconteceu e já acabou. Mas quando que isso aconteceu e já acabou? Num momento definido. Por quê? Cara, tu não vai usar o passado simples num contexto aleatório. Tu precisa ter um contexto para isso, tá bom? Como assim? Tipo, olha só, tu não vai chegar para uma pessoa na rua e falar: "Pô, eu comi uma pizza." Tá faltando ali uma contextualização, beleza? Tu vai chegar e falar pra pessoa o quê? "Ah, eu comi uma pizza ontem." A pessoa vai achar meio estranho porque tu chegou pra uma pessoa aleatória na rua e falou: "Eu comi uma pizza ontem", mas pelo menos você deu o contexto. Isso é algo necessário no passado simples. A gente precisa dar o momento em que isso aconteceu, porque o foco do passado simples é isso, quando algo acontece, ok? Se a gente quiser falar que, eu já fiz isso uma vez na vida, a gente vai usar outra tensão verbal que é um pouquinho mais complicada. Tudo bem? A gente usa o presente perfeito para isso. Logo a gente vê. Passado simples é isso então, aconteceu, já acabou em um momento definido, um momento determinado. Esse vai ser a famosa tensão verbal que usa o ED no fim dos verbos, tudo bem? Porque a gente vai conjugar eles para o passado. Verbos regulares seguem isso, a gente bota ED no final, mas tem muitos verbos que são irregulares, ok? Vamos com calma. Primeira frase que eu botei aqui no quadro: I helped Vanessa yesterday. Eu ajudei a Vanessa ontem, ok? Como que essa tensão verbal é estruturada? Primeiro, a gente vai ter o nosso sujeito. Depois o meu verbo principal. Esse verbo principal ele vai estar conjugado no passado. Regularmente a gente bota o ED no final. Para botar o ED, só colocar ele ali. Depois eu vou ter ali o complemento da minha frase. E no final eu vou ter esse passado definido, esse momento, esse contexto temporal, beleza? No caso, o yesterday, o ontem, ok? Mas não precisa ser uma data específica, um horário específico. Olha na frase de baixo. We planned the trip last week. Nós planejamos a viagem semana passada. Então, beleza, eu te dei ali um espaço de tempo, certo? Foi na semana passada, não dei um dia específico, mas ali dei ainda um contexto, ok? Cuidado só que nesse meu verbo aqui, o verbo que eu usei foi o verbo plan, beleza? O verbo plan são só essas 4 letras, mas quando eu botei o ED, o que eu fiz agora? Eu coloquei um N a mais. Isso é por causa daquela regra que a gente viu também lá no presente contínuo, né? Do CVC. Quando o teu verbo termina com CVC, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra, ok? Antes de colocar essa terminação, certo? E cara, lembra que eu falei aqui, pode ser um momento, coisa e tal? Não precisa nem ser exatamente um dia ou um espaço de tempo daqueles. Eu posso simplesmente contextualizar comparando com um evento ou te dando um lugar, alguma coisa assim. Olha só, they ate the pizza after the party, né? Então aqui eu tô falando que eles comeram a pizza depois da festa. Pô, a festa é um momento definido de tempo? Não, cara, é um evento. Só que eu tô falando o quê? Depois da festa, eu te contextualizei. Posso falar também aqui, they ate the pizza at school. Lá na escola. Tá, escola, esse aí não é um advérbio de tempo, certo? Mas eu ainda estou te contextualizando, foi no momento em que você estava na escola, ok? Isso que importa, o contexto. Não precisa ser uma data específica, um horário, um minuto, segundo, coisa e tal. Não precisa, ok? Então nessa frase eu estou falando eles comeram pizza depois da festa. E olha só o verbo que eu usei aqui, o verbo que eu falei lá, comer, certo? Só que, cara, aconteceu um negócio. O meu verbo comer, no inglês, é o verbo eat. O que aconteceu agora? Ele ficou todo estranho, eu botei ali ate. Por quê? Porque ele é um verbo irregular. Verbos irregulares, eles não seguem uma regra, tipo, bota o ED no final, dobra a última letra se tiver o CVC ali no final. Não, cara. Verbos irregulares são irregulares, eles não têm regra, ok? Então eles ficam das formas mais estranhas possíveis. A gente tem aqui o verbo eat, no passado fica ate. Tem o verbo drink, que no passado fica drank. Tá bom? Muitos verbos são irregulares. Para isso, como é que a gente faz? Tem uma regrinha? Não tem, cara. É irregular. O que você vai fazer? Para adquirir esse vocabulário, é só usando a língua, tá? Você vai ter que ler texto, vai ter que ouvir música, vai ter que ver filme, tá? Então, só assim para você aprender essas palavrinhas novas, porque não tem uma regrinha só de botar uma desinência ali no final, né? Que nem a gente faz no português.
Tem muito verbo estranho mesmo. Caso você queira estudar, né? Verbos regulares, vou estudar em casa. Pode pegar lá tabelinhas de conjugação, vai ser a segunda coluna dessas tabelas, tá? A gente tem a coluna do presente, do passado e do particípio. Particípio é outra conjugação, por mais que tenha ali uma terminação parecida com o passado. Ok? A gente está olhando para a segunda coluna dessas tabelas. Agora a gente só vai ver mais como passar essas frases aqui. São todas frases afirmativas, né? Passar essas frases para o negativo e para o interrogativo. Pessoal, agora botei aqui no quadro uma nova frase, beleza? She helped me, e a gente vai transformar para o negativo e interrogativo. Ah, professor, você esqueceu aqui a marcação do tempo, né? Ah, sacana. Não, cara, calma. É que você não precisa toda hora estar colocando ali um yesterday, um last week, para dizer quando que isso aconteceu no teu texto, beleza? Assumindo que eu retirei essa frase de um texto, você pode imaginar, né, que lá no teu texto estava dizendo já quando que isso aconteceu, beleza? Não precisa estar em toda a frase dizendo quando que algo acontece, certo? Então, assumindo, né, que eu tirei isso aqui de um texto, she helped me, vou transformar para o negativo e interrogativo. A gente vai seguir as mesmas regras de antes, tá? Para o negativo, eu vou colocar o not depois do meu primeiro auxiliar. O que acontece? Com o passado simples, a gente não vai usar o auxiliar do, que a gente usava lá no presente simples, né? A gente vai usar qual agora? A gente vai usar o did. A gente ainda está usando o do, na real, né? Só que é o do conjugado no passado. Então, a gente vai colocar o did ali no começo, depois do teu sujeito, né? Então, a tua frase negativa fica assim, ó. She did, eu coloco o did depois, e daí logo em seguida eu vou colocar essa minha partícula negativa. She did not. Se eu quiser, eu posso contrair, né? She didn't. E depois eu vou ter o meu verbo principal. O que acontece? Esse meu verbo principal, que antes estava conjugado no passado, agora não vai estar mais. Por quê? Porque eu já conjuguei minha frase no passado. Se o did já aparece aqui, eu não preciso colocar o ed, eu não preciso conjugar esse verbo aqui para o passado, certo? Então fica ali, ó, she did not help me. Beleza, eu tirei essa conjugação do passado. Para a pergunta, o que eu faço? Aquela mesma ideia das perguntas, eu coloco o meu primeiro auxiliar antes do meu sujeito. Como eu não tinha auxiliar no passado simples, né, aqui ó, não tem auxiliar, só tem o meu verbo principal. O que eu vou fazer? Eu crio um. Lembra, eu vou criar o did para o passado simples. Então, para a minha pergunta fica assim, ó, did, começando a nossa frase, depois o meu sujeito e o resto da tua frase. Did she help me? Lembra, o ed não aparece no fim do verbo, porque minha frase já está conjugada no passado. Pessoal, última coisinha agora que é um detalhe bem importante na real, tá? Olha para essa frase aqui, ó. She was here. Ela estava aqui. Essa frase, pessoal, meu verbo principal, qual que é? Esse verbo was, certo? Esse verbo é, na real, meu verbo to be conjugado no passado, certo? Lembra, cara, o verbo to be é um verbo muito importante. Por quê? Porque ele, por natureza, funciona como um verbo auxiliar. Então, quando a gente transforma essa frase para o negativo e para o interrogativo, a gente não usa o did, ok? A gente usa ele mesmo. Então, se na tua frase o teu verbo principal aqui, tua frase, né, tiver no passado simples e teu verbo principal for o was ou o were, que é outra conjugação do verbo to be, a gente usa ele mesmo como auxiliar ele para o negativo e interrogativo, certo? Olha só, she was here, frase negativa, coloca o not depois do teu primeiro auxiliar. Então fica lá, ó, she was, e daí tu coloca o not, she was not here. Se eu quiser eu posso contrair também, né? She wasn't here. E na frase interrogativa para a pergunta ali, o que eu faço? Coloco o teu primeiro auxiliar antes do teu sujeito, né? Então fica lá, ó, was she here. Coloca esse was lá antes do teu sujeito. Tudo bem? Esses são os principais detalhes, tu não pode esquecer como funciona essa tensão verbal lá na tua prova, ok? Lá para a tua leitura do texto. Muito importante perceber esses detalhes. Ah, esse verbo aí está no passado, então indica que algo já aconteceu, já acabou, ok? Não está mais acontecendo. Isso de vez em quando para a tua interpretação do texto é muito importante, ok? Então, pessoal, compartilha esse vídeo aí com o pessoal que está estudando para o Enem. Para todo mundo que está estudando para qualquer prova de vestibular também. Deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente se vê nos próximos vídeos, deixa o seu comentário aí com qualquer dúvida e até a próxima.